que esse conhecimento em risco tem a ver com a minha organização, com a minha empresa, com o meu portfólio de projetos? As empresas estão constantemente em busca de melhorar suas estratégias. Uma dessas estratégias está ligada diretamente a quão inovador é o seu processo de produção e quão bem ele é gerenciado. Isso resulta então na criação de um portfólio de projetos para desenvolver bens e serviços com melhor tempo ou melhor custo, qualidade igual ou superior dos produzidos previamente. E para isso, então, o conhecimento é uma peça fundamental. Então, a criação do conhecimento se constitui na principal fonte de competitividade de uma organização. E esse é o maior valor que uma empresa possa ter. Dada essa importância do conhecimento que é inerente às pessoas que compõem uma organização, ele deve ser o quê? Identificado, explicitado, socializado para compor o conhecimento organizacional. Caso isso não ocorra, esse conhecimento pode ser o quê? Perdido, desperdiçado. Então o importante é, a empresa como um todo precisa identificar os conhecimentos inerentes a essa empresa na hora de produzir seus bens e serviços. E se eu não utilizar a plena capacidade desse conhecimento, ele pode ser o quê? Desperdiçado. Então, o que é valor? Valor está relacionado com cada um dos stakeholders, dos envolvidos. Percebe-se que é a percepção dessa recompensa em troca de uma respectiva contribuição. Ou seja, o que é isso? É o retorno financeiro, a utilidade e o benefício. O desperdício está justamente na contramão do valor, em entregar um bem ou serviço que não atenda às necessidades desses envolvidos. Ou então, utilizar em demasia recursos relacionados à entrega desses bens e serviços. As organizações desenvolvem então esses produtos, sejam bens ou serviços, por intermédio do quê? Dos portfólios de projetos. Lembrando que os portfólios são o quê? O conjunto de projetos, programas e outros pacotes de trabalho que estão alinhados à estratégia da empresa. Então entende-se o quê? Desperdício de conhecimento como a não utilização da plena capacidade do uso do conhecimento, que é apontado por Fehrenhoff em 2011 como sendo qualquer falha no processo de conversão do conhecimento, mais conhecido como espiral do conhecimento de Nonaki Takeuchi. Essa espiral é composta pelo quê? As atividades de socialização, externalização, combinação e internalização do conhecimento, que se apresentam das seguintes formas: reinvenção, falta de disciplina, recursos humanos subutilizados, espalhar, em inglês scatter, transferência, em inglês handoff, e wishful thinking, que é tomada de decisões com baseado em desejos. Essas são as 6 dimensões do desperdício de conhecimento, que nós vamos ver em seguida. Então a primeira delas, que é a reinvenção, é o desperdício ocasionado pela não reutilização de design de soluções, componentes, projetos, experiências e conhecimentos adquiridos previamente, que aumentam as chances de sucesso, que já foram testados, homologados, e assim como as expectativas vividas ao longo da concepção. Normalmente vem de lições aprendidas. Ou seja, num ambiente de projetos, muitas coisas já foram feitas previamente. Se você não utilizar, se o gestor não utilizar ou sua equipe não utilizar um conhecimento que já foi feito previamente, como um projeto anterior, consultar uma base de conhecimento, muitas vezes você está o quê? Reinventando, fazendo de novo alguma coisa que você já fez previamente. E isso causa o quê? Gera custo, aumenta o tempo, você não garante a repetibilidade, não garante o mesmo sucesso. Então deve-se evitar o quê? Reinventar a roda. Se eu já fiz uma vez, por que não reutilizar esse conhecimento? A gestão do conhecimento, então, prega a criação de um repositório ou base de conhecimento para armazenar as lições aprendidas, de forma que elas podem ser o quê? Socializadas, externalizadas, combinadas e internalizadas por toda a organização, indo o quê? De encontro com a reinvenção. A falta de disciplina no processo, que é uma outra dimensão do desperdício de conhecimento, abrange uma série de fatores ligados à clareza de objetivos traçados ao sistema, relacionado a processos, pessoas e tecnologia. Por exemplo, metas e objetivos, regras, responsabilidades e direitos obscuros, falta de disciplina, disponibilidade para cooperar. Ou seja, alguém utilizou do seu conhecimento para desenvolver um processo, um procedimento
e outra pessoa simplesmente não segue, ou a organização não o segue. O que acontece? Já foi testado, homologado que dá certo daquela maneira. E se não for utilizado daquela maneira, for utilizada a outra? Por que utilizar outra maneira? Se está errado, adequa-se o processo. Agora, se o processo está correto, vamos seguir ele. Senão, se está desperdiçando conhecimento relacionado a esse processo que foi desenvolvido. Né? Outra dimensão do desperdício são recursos humanos subutilizados. Então, as habilidades e competências desta pessoa em si estão sendo subutilizadas. Papéis e responsabilidades, às vezes, são limitados, desperdiçando conhecimento. Nesse exemplo que podemos dar, é você colocar uma pessoa super qualificada para uma determinada função. A pessoa foi treinada, tem competências, habilidades, atitudes, por exemplo, para ter a tomada de decisão, e não dão responsabilidade a ela ou limitam o seu poder decisório. Por que não homologar isso? Passar o conhecimento para ela, já tem, ok, então passa o poder também de tomar a decisão. Assim você tem com que ter a melhor maneira de utilizar os seus recursos. Outra dimensão, então, é espalhar, ou scatter, que são as ações que atrapalham a interação para o trabalho em equipe e impedem o conhecimento se torne efetivo. Contendo duas subcategorias, barreiras de comunicação e ferramentas pobres. Um exemplo que a gente pode dar é quando você espalha informação ao longo de toda a empresa e eu não consigo recuperar mais, eu não sei onde é que eu coloquei. Então, na hora que eu preciso de saber alguma informação sobre aquele processo, aquele procedimento, aquele projeto, eu não sei mais onde está. Outra coisa pode ser, na hora de gerar um relatório, eu encher de informações, que não são as informações necessárias para tomar a decisão. Então o próprio gestor vai ter que demorar um tempão para ler aquilo ali tudo, só que ele só quer uma informação consolidada, por exemplo. Então para que eu gero conhecimento, deixo uma pessoa gerando um monte de números que não são utilizados para nada? Foca no resultado, foco no cliente, foco nos stakeholders. Outra dimensão é a dimensão de transferência ou handoff, que é o conhecimento e responsabilidade, ação e feedback são separados, dificultando uma decisão acertada e a oportunidade de fazer o que? Acontecer. Normalmente o exemplo que a gente pode dar isso aí é, por exemplo, essa palestra que eu estou dando para vocês, vocês me deram o feedback daqui a um ano. Então, para que me serve esse feedback daqui a um ano? Daqui a um ano eu não lembro mais como é que foi feita essa palestra, o que eu falei, o que eu deixei de falar. Então esse feedback não vai o quê? Ele está desassociado, está separado da minha tomada de decisão. Então eu não consigo o quê? Melhorar essa palestra com base nessa informação em um ano. Então a ação e o feedback tem que andar o quê? Em paralelo, em conjunto. Isso ocorre muito em projetos, né? As ações devem ser o quê? Andar em paralelo. Não deixar para dar o feedback ao final do projeto ou alguma coisa assim ao longo do processo deve ser feito. Então você concentrar a sua equipe, conversar com a sua equipe, sempre passar o feedback, ação e o feedback, ação e reação andando o quê? Em paralelo, em conjunto. E por fim, a última dimensão é o wishful thinking, que é um otimismo exagerado. Ou também pode ser o quê? Operar no escuro, tomando decisões sem dados, né? Que tem duas subcategorias. Teste com as especificações e conhecimentos descartados. Normalmente é aquele acholosismo. Então, em vez de eu tomar uma decisão com base em dados, eu tento achar, eu acho que isso vai dar certo. Eu tenho um feeling que aquilo vai dar certo. Mas se eu já gerei informação, se eu tenho dados na empresa, se eu tenho informação, por que não usá-las? Vou decidir investir, por exemplo, em um projeto. Por que não fazer um benchmarking? Por que não comparar? Por que não ver os dados prévios? Será que aquela área é a área mais acertada para investir? Tomar decisões baseadas só em desejos não é o melhor caminho, deve ser evitado. Então, os desperdícios de conhecimento podem ser representados de uma forma de espiral, que denominado o quê? O espiral de desperdício de conhecimento, que é essa espiral que eu apresento para vocês agora. Então, você vem do início mais superior aqui à esquerda, do tácito para o tácito, que é a parte de socialização, que você pode ter as 6 categorias: reinvenção, falta de disciplina, RH subutilizado, espalhar, transferência e wishful thinking. Do tácito para o explícito, que é você tirar daquele conhecimento que eu faço, mas não sei como eu faço, para explicar para aquele que eu sei fazer, né?
na parte da externalização. Essa parte você pode ter reinvenção, falta de disciplina, espalhar, transferência ou wishful thinking. Outra parte também é do explícito. O explícito, que você tem também as 6 dimensões, e na parte de internalização, que é o de eu pegar do explícito e transformar em tácito, falta de disciplina, espalhar, transferência e wishful thinking. Agora, qual o impacto disso na gestão de projetos? Conhecimento organizacional impacta os portfólios, programas, projetos e, por conseguinte, a empresa como um todo? Será que impacta? Conhecimento pode estar em risco? O gestor deve levar isso em conta? Para todas essas indicações, as indagações, a resposta é sim. Né? O conhecimento pode estar em risco, o conhecimento pode sair da empresa através de uma demissão, a pessoa vai embora e leva o conhecimento pode ser vazado para outras empresas, o conhecimento pode ser desperdiçado, não utilizando a plena capacidade desse conhecimento. Para isso, o gestor deve levar em conta que deve ser feito o quê? A gestão desse conhecimento. Levar isso em consideração no seu projeto. Então, há uma maneira então de identificar isso aí, medir, tomar ações quanto a isso? Existe sim. Então veja esse modelo e como é que ele pode ajudar a sua empresa. Então, no modelo genérico, a gente tem o quê? Alguns fluxos, o fluxo do capital humano, capital estrutural e capital relacional. Está relacionado ao capital intelectual da empresa, que é a primeira linha que a gente pode ver. Isso gera o quê? Ativos intangíveis, conhecimento tácito e explícito, conhecimento explicitado, sistemático e internalizado. E em relação às relações, o valor das relações, a organização como ambiente externo. Isso gera o quê? Indicadores de conhecimento para eu poder identificar e medir. Então tenho no fluxo capital humano competência individual, no fluxo capital estrutural a competência estrutural e no fluxo do capital relacional a competência relacional da organização. E o que pode ocorrer? Ocorrer as 6 dimensões de desperdício em relação ao capital humano, no capital estrutural a reinvenção, a falta de disciplina no processo, problema de scatter, problema de transferência. E no relacional, a falta de disciplina, recursos humanos subutilizados, o scatter e o handoff. Para isso deve ser o quê? Criar indicadores de desperdício de conhecimento para cada um desses fluxos. Cada organização pode criar o seu. Então temos o fluxo do capital humano. Então como é que a gente faz para gerar isso? Qual é o procedimento? Então primeira coisa é entender o papel e responsabilidade do capital humano relacionado à área que eu quero medir. No nosso caso, portfólio de projetos. No segundo passo, estabelecer as relações entre o papel e responsabilidade com os conhecimentos tácitos e explícitos necessários para aquela atividade. Em terceiro lugar, associar a relação anterior com as competências individuais. Num quarto passo, então, identifica-se o que? Os desperdícios de conhecimento que podem ocorrer. E, por fim, associar essas competências listadas às dimensões de desperdício, resultando o quê? Em um indicador de desperdício de conhecimento. A mesma lógica é seguida nos demais fluxos. Então, gerando indicadores focando em gestão de portfólios, para capital humano nós temos o quê? Um exemplo aqui, então tudo que for 1 é capital humano. Então o primeiro indicador, 1.1, número de portfólios, programas e projetos que evitam o quê? Reinventar. Como segundo indicador, percentual de pessoas capacitadas para serem gestores de projetos. O terceiro indicador, percentual de projetos que não apresentam objetivos claros. Um quarto indicador, percentual de pessoas que sabem seus papéis e responsabilidades no portfólio. O quinto indicador, pessoas alocadas em tarefas para as quais elas estão super qualificadas a executar. Um sexto indicador, percentual de pessoas alocadas com poder de decisão limitado, mas tão qualificadas a decidir. O sétimo indicador, percentual de reclamações com respeito do staff que não foram diretamente resolvidas diretamente com o próprio staff, com eles.
Oitavo indicador, percentual de relatórios que não foram solicitados. O nono indicador, percentual de informações contidas no relatório de status do portfólio que não agregam valor e não são necessários para tomar a decisão. E o último indicador relacionado a capital humano, percentual de decisões tomadas com base em informações históricas. O intuito desses indicadores é o quê? Medir o desperdício de conhecimento que pode estar ocorrendo nos portfólios, programas e projetos. Relacionado então o capital estrutural, primeiro indicador, percentual de portfólios registrados na base de conhecimento. Segundo indicador, percentual de portfólio que segue um método de gestão de projeto, ou portfólio ou programa. Terceiro indicador, percentual de portfólio que possui um sistema de comunicação sistemático. O quarto indicador, percentual de portfólio sem feedback registrado na base de conhecimento. Em relação ao capital relacional, temos o primeiro indicador sendo que percentual de comprometimento em compartilhar lições aprendidas. O segundo indicador, percentual de resolução de problemas no portfólio utilizando efetividade do recurso. Um terceiro indicador, projetos separados no portfólio ou em diferentes fases sem um efetivo compartilhamento de conhecimento. E por fim, percentual de portfólio sem feedback à espera dos stakeholders. Nada impede cada organização utilizar aquele espaço para criar seus próprios indicadores. Mas esses indicadores aqui ajudam a identificar aonde está ocorrendo o desperdício de conhecimento relacionado a cada um das três dimensões do capital intelectual, associado às 6 dimensões do desperdício de conhecimento. Então, vamos entender um pouquinho melhor nessa tabela. Então, eu tenho a categoria do capital intelectual, nesse caso aqui estou mostrando o capital humano. Eu tenho as dimensões, no caso reinvenção, e tenho o indicador, no caso o 1.1, número de portfólios, programas e projetos que evitam reinventar. E como é que eu faço essa medição? Eu comparo o número de novos portfólios com o número de portfólios antigos consultados, a fim de o quê? Evitar essa reinvenção. Então, ao final nós temos o quê? Indicadores associados diretamente à gestão de portfólio de projetos, ajudando o quê? A evitar o desperdício de conhecimento. Uma vez que eu consiga identificar e medir, eu consigo tomar o quê? Ações corretoras de gestão para conseguir uma melhor eficiência nos meus projetos, programas e portfólios, e por sua vez a empresa como um todo. Então, como é que foi feito isso? Foi feito um estudo de caso em algumas empresas para validar esses indicadores e verificar se isso realmente funciona. Então, tem o fluxo, lembrando lá do capital humano, primeiro fluxo. Eu tenho a subcategoria, nesse caso aqui, reinvenção, do desperdício de conhecimento, e as perguntas que foram associadas para gerar o indicador. Nesse caso, como foi aplicado na Suécia, as perguntas estão em inglês. Então, nesse caso aqui, qual o número de portfólios, programas e portfólios consultados para criar um novo portfólio, e qual o número de novos portfólios que já tem e qual a sua complexidade. Isso ajuda o quê? A entender melhor a situação. Então, indicador 1.1, número de portfólios, programas e projetos que evitam reinventar. O objetivo desse indicador foi criado para quê? Para medir quanto a empresa consulta o passado a fim de criar um novo, evitando o quê? Reinvenção. Então, esse é o indicador. Está ali na unidade de registro, a unidade de contexto foi a pergunta feita e as respostas de cada uma das 9 empresas que a gente consultou para verificar a aplicabilidade desse indicador. Como resultado, então, temos os 9 casos e a medida desse indicador. Então, no caso 2, 4, 6, 7 e 8, a gente pode ter o quê? Tem a maior probabilidade de mitigar a reinvenção ao consultar mais o passado do que o quê? Criar algo novo, direto, sem consultar o passado. O caso 1 está em alerta, porque consulta a mesma quantidade que cria. No caso 3, está crítico, porque quase não consulta o passado para gerar coisas novas. Então, pode estar o quê? Gerando reinvenção. Então,
como consideração dessa palestra, o intuito é alertar os gestores que o conhecimento pode estar em risco. Identificar o quê? O risco e faça uma gestão do mesmo, né? Então o gestor, cabe a ele identificar qual o conhecimento que tem dentro da empresa, né? E fazer a gestão do mesmo. Conhecimento pode ser o quê? Infelizmente, conhecimento pode ser desperdiçado, o conhecimento pode ser perdido, se alguém sai da empresa por demissão ou por morte, por alguma coisa assim. Se não existe um processo de gestão desse conhecimento, como, por exemplo, fazer um job shadowing, job rotation, criar uma base de conhecimento, o que seria isso? Job shadowing. Colocar outra pessoa para acompanhar aquele processo, para aprender parte daquele processo ou daquela maneira como a pessoa faz, para registrar isso. Job rotation, rodar a pessoa em várias atividades, para ela aprender várias atividades. Né? Isso faz com que o conhecimento organizacional fique na organização e não fique apenas na cabeça da pessoa. Né? Então o intuito dessa palestra, o meu objetivo principal é alertar os gestores, botar aquela pulguinha atrás da orelha, pensando que será que eu estou desperdiçando conhecimento? Será que eu estou armazenando esse conhecimento? Será que o conhecimento está deixando a minha empresa por algum motivo? Será que eu tenho uma maneira melhor de gerir minha empresa, gerir meus projetos, alinhar meus portfólios de maneira melhor na estratégia da empresa?